através do profeta, declarou Deus: e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Hoje se cumpre esta palavra. Vivemos dias em que o Espírito Santo de Deus se manifesta em toda parte. O Espírito Santo levanta um povo para Deus, preparando para os dias do fim. Através deste operar do Espírito, vidas são transformadas, o Evangelho é vivido, o Senhor é louvado e a igreja é restaurada. Ó Espírito Santo, venha operar mais neste mundo, levando vidas a conhecer Cristo, levando vidas a viver em Cristo. Prepara um povo que lhe seja fiel e testemunhe seu nome com poder. Conduz o povo do Senhor ao mais completo louvor, à mais pura adoração, em espírito e em verdade. Espírito Santo de Deus, vem controlar todo o meu ser, vem dirigir o meu viver, o meu pensar, o meu falar, o meu sentir, o meu agir. Espírito Santo vem controlar todo o meu ser, vem dirigir o meu viver, o meu pensar, o meu falar, o meu sentir, o meu Espírito Santo Sabe, meus amigos, à medida que eu vou lendo essas coisas, eu vou compreendendo a força da verdade. Ainda que ela seja rejeitada, humilhada, desprezada, execrada, pisada, mas a força das palavras é algo assim estrondoso.
Eu quero que você acompanhe de novo João 3,31. Aquele que vem de cima é sobre todos. Veja, quando João disse: ninguém subiu ao céu senão o que está no céu. Sabe? Aquele que vem da terra é da terra e fala da terra, mas aquele que vem do céu é sobre todos. Crê na existência do Espírito. Os homens creem na existência de uma entidade. Exu, Pombagira, Tranca-Rua, Zé Pilintra, Exu Caveira, Exu do Lodo, Exu da Lama, Maria Padilha. Os homens creem no Omolu, no espírito de Lúcifer, que desce nos candomblé, umbanda, quimbanda, porque eu já fui de lá. Que se materializa nas pessoas. Mas os homens não conseguem crer que o Espírito de Deus, o verbo, palavra, Espírito, verdade, se materializou e se fez carne e habitou entre nós. Os homens creem em Hércules, filho de Zeus, que penetrou na mulher do rei e gerou nela um filho enquanto o rei estava na guerra. Teve um romance com ela e nasceu Hércules, que a princípio se chamava Alcides, até que aceitou ser chamado de Hércules quando passou as suas provações em morte, amarrado em pedras, acorrentado. E quando resistiu e viu que não tinha jeito, apelou para aquela força sobrenatural, extraordinária, e se tornou então Hércules, um mito da história. Mas os homens não conseguem crer em Jesus Cristo, o Espírito que também se fez carne. Você não acha que tem alguma coisa errada demais aí? Desculpe a minha franqueza. O anticristo está chegando, materializado. E eu te pergunto, será aceito por todos? Mas o Salvador eterno é recusado desde o ventre, chamado filho de prostituta, filho de uma cadela, filho de uma safada, filho de quem? É chamado de tudo, meu irmão, meu amigo, minha amiga. Omolu, por exemplo, é o deus das pestes, das enfermidades, da sorte de toda desgraça, de doença que existe na face da terra. Procura aí na internet, vê se você acha alguém falando mal dele. Não. Mas você vê o escarnecimento contra Jesus, injúria, blasfêmias, mentiras. Você vê cada situação, você vê como os atores, atrizes, eles não suportam falar de Jesus. Os meios de comunicação repudiam Jesus e a sua palavra e aos seus verdadeiros seguidores. Dentre eles eu me encontro. Sabe, meu amigo, eu dou graças a Deus ter conhecido o submundo e ter conhecido o mundo dos espíritos. Antes de conhecer o Evangelho, eu andei por todos os caminhos. Eu frequentei a Federação Espírita do Estado de São Paulo, fui do candomblé, umbanda, quimbanda, magia negra, do queto, do araqueto. Eu frequentei as magias, eu frequentei tanto lugar. Eu falei com as entidades, eu tirei prova com elas, como eu já contei, de exigir, por exemplo, Pombagira Mulambo, você mesmo está aqui falando com o Clodoaldo, que era um amigo que eu tinha, que recebia as entidades lá em Recife, no pátio de São Pedro, no barzinho chamado Meu Refúgio, da dona Zefinha. Pessoa que me ajudou muito. Quando eu a procurei para pregar o Evangelho, infelizmente ela já tinha partido deste mundo. E ele falava, Pombagira está aqui. Então, Pombagira, é você mesmo? Eu quero que a fulana de tal, não vou dar o nome da criatura, porque ela pode estar viva ainda. Eu quero que você vá lá, tire ela da cama agora, do jeito que ela tiver, e que ela venha aqui se encontrar comigo, para sair comigo ainda hoje. Já cansei de falar isso. E meia hora depois a pessoa chegar de pijama onde eu estava. Então, eu creio nas entidades. Sei que elas são reais. Como é
que eu não vou crer em Jesus Cristo? Eu tenho que crer porque é testemunho. Então, quando eu vejo que o Verbo se fez carne e João confessa lá em 1 João e diz o que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram a palavra da vida, porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela, testemunhamos dela e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Eu não posso ser tão incrédulo. Acreditar nos demônios, acreditar nos espíritos, nas entidades e não acreditar que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. É uma incoerência terrível. Que força tem o grande dragão, a antiga serpente chamada o diabo e Satanás, que engana todo mundo? Que força extraordinária! E João continua a dizer: o que vimos com os nossos olhos, o que ouvimos com os nossos ouvidos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai, que é vivo, e com seu Filho Jesus Cristo, que é vivo. Ele ressuscitou dentre os mortos. E é isso que ele escreveu também em João capítulo 3, voltemos lá. E aquilo que ele viu e ouviu, isso testifica, ponto e vírgula. E ninguém aceita o seu testemunho. Que força extraordinária! Que força espetacular tem o grande dragão, a antiga serpente, chamado o diabo Satanás, com seus anjos demoníacos, que não deixa as pessoas crer de maneira nenhuma no testemunho de Jesus. Que força, meu amigo! Isso é demais! Mas eu vou ficando aqui no verso 33. Aquele que aceitou o seu testemunho, eu aceito. Esse confirmou que Deus é verdadeiro, e é isso que eu estou fazendo. Eu estou confirmando que Deus é verdadeiro e que o testemunho de Jesus é Mateus, Marcos, Lucas e João, o santo concerto de Deus desamparado pelos homens. A nova aliança eterna de Deus com os homens, infelizmente, eles, não aceitando o seu testemunho, desamparam o seu testemunho. E se confirma a profecia de Daniel 536 anos antes da vinda de Jesus, e Jesus fala da abominação desoladora de que falou o profeta Daniel, que já está no lugar santo, a igreja que não aceita o testemunho de Jesus, e por isso o torna mentiroso. Torna o Pai mentiroso. Que coisa, meu Deus! Porque, meus amigos, prestemos atenção. Aquele que aceitou o seu testemunho, esse confirmou que Deus é verdadeiro. Ora, aquele que não aceita o testemunho de Jesus, que não aceita Marcos, Mateus, Lucas e João, e simplesmente está dizendo que o Pai de Jesus é um mentiroso, que Deus é um mentiroso. Mentiroso! Os homens não sabem o que estão fazendo. Verso 34. Porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus. Jesus cansou de falar: as palavras que eu vos digo não é minha, mas do Pai que me enviou. E o Pai que me enviou, ele me disse o que hei de dizer e o que hei de falar. Mas as pessoas não aceitam. Que força tem o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que engana a humanidade. E ainda que Deus dá a Jesus o Espírito Santo, e não lhe dá o Espírito uma medida, mas lhe dá completo, os homens não aceitam.
porque amam o pecado, amam a iniquidade, amam as trevas, amam o mundo, amam o diabo, amam a morte, amam a condenação e não querem saber da salvação, não querem saber da vida eterna. Então eu estou vendo as pessoas em pânico morrendo, estou vendo os que estão vivos chorando, mas eu também estou vendo o quanto Jesus é rejeitado e continua rejeitado. Então o sujeito aceita tudo quanto é tipo de espírito, tudo quanto é tipo de santo, ele busca um intercessor, mas não busca no Filho de Deus. Que coisa tremenda, você não acha? Porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus. Pois não lhe dá Deus o Espírito por medida. Eu me lembrei de Paulo escrevendo a Timóteo e dizendo no capítulo 2, né? Porque isto é bom e agradável, né? Diante de Deus, que quer que todos os homens se salvem. Olha lá, verso 3. Olha lá, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Não, mas as pessoas não querem o conhecimento da verdade, não querem a salvação e desagradam a Deus, nosso Salvador. E se esquece, Paulo disse, verso 5, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Isto é, Jesus Cristo, o Verbo que se fez homem, que se fez carne e habitou entre nós, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção, preço de libertação por todos os que creem, para servir de testemunho ao seu tempo. Para o que digo a verdade em Cristo, não minto. Fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios na fé e na verdade. Sabe, meus irmãos, eu quero compartilhar com você dessa grande batalha que eu estou. Ao mesmo tempo que estou vendo o mundo desgraçado, arrebentado, destruído, e o absinto, as raízes de amargura, o ódio, a ira está nos políticos, nos presidentes, no mundo. Você está vendo aí, só se levanta cólera, contenda, peleja, dissensão, iras, heresias, maldade, soberba, arrogância, presunção, mentira, falsidade. Você está vendo aí nos meios políticos brasileiros e do mundo, a imprensa que mente daqui, outro que fala a verdade ali, e os homens estão sem saber para onde ir, como cegos em tiroteio. Eu estou vendo se cumprir as profecias que está escrita, como eu já preguei em Isaías capítulo 59. Meu irmão, que coisa tremenda! Que coisa tremenda! O verso 4 diz: não há quem clame pela justiça, nem ninguém que compareça em juízo pela verdade. Que sofrimento de Deus desde o princípio da humanidade. Confiam na vaidade e andam falando mentiras, concebem o trabalho e produzem a iniquidade. Meu Deus, chocam ovos de basilisco e tecem teias de aranha. Aquele que comer dos ovos deles morrerá, morte espiritual, não é física. E apertando-os, sai dele uma víbora. Você dá uma apertadinha no sujeito, sai uma víbora. Eu não vou me intrometer aqui e falar de nomes de políticos no Brasil. Você já viu quanta falsidade tem acontecido desde do 1º de janeiro de 2019 até agora, entre governo federal, governos estaduais, governos municipais, em todas as autarquias. Você, meu amigo, você apertou um pouquinho, você já vê a cobra saindo. As suas teias e os seus pensamentos não prestam para as vestes do caráter, da personalidade, da postura, nem se poderão cobrir com as suas obras, que são enfeites desmoralizantes.
As suas obras são obras de iniquidade, falsidade e mentiras, obra de violência nas suas mãos, nas suas palavras, violência, soberba, arrogância, presunção, altivez, orgulho. Seus pés, seu entendimento correm para o mal. Você está vendo isso aí toda hora, todo instante. Não dá para aguentar ver jornalistas e comentaristas de televisão. Você não sabe quem é verdadeiro, quem é honesto, quem é digno, quem está falando a verdade e quem não está. É um jogo de interesse violento e a população vai sendo manipulada, levada à condenação, porque, sem se perceber, mede, julga, condena. Faz parte desse sentimento de ódio, de ira, de raiva, medindo, julgando, condenando e esquecendo que estão condenando a si mesmo. E seus pés também vão para o mal. Se apressam para derramar o sangue inocente, é destruir o adversário. Todo mundo tem que destruir todo mundo. Os seus pensamentos são pensamentos de iniquidade, destruição e quebrantamento há nas suas estradas, isso é nos seus caminhos. Não conhece o caminho da paz, o caminho do amor, o caminho da bondade, o caminho da fraternidade. Sabe por quê? Quem está no comando é o espírito do anticristo. Tudo tem que estar destruído, acabado, arruinado, até que apareça um falso salvador, o que vai dar uma paz momentânea por muito pouco tempo, 3 anos e meio. Depois os homens vão experimentar o que é desgraça e ruína mesmo, como diz o mineiro, mesmo. Sabe, meu amigo, não conhece o caminho da paz, nem há juízo nos seus passos, nos seus caminhos. São cheios de amargura, ressentimento, ódio, ira, vingança, cólera, invejas, raiva, ira e morte. Suas veredas, seus caminhos tortuosos as fizeram para si mesmos. Todo aquele que anda por essas veredas não tem conhecimento de paz. Por isso o juízo está longe de nós e a justiça, o Evangelho, não nos alcança. O Evangelho está longe. Esperamos pela luz, o Evangelho está longe. Eis que só há trevas, pelo resplendor, mas andamos em escuridão. Eles andam em escuridão, eu não. Apalpamos as paredes como cegos, Sim, como os que não têm olhos, andamos apalpando. Tropeçamos ao meio-dia como nas trevas e nos lugares escuros somos como mortos. Todos nós bramamos como ursos e continuamente gememos como pombas. Esperamos o juízo e ele não aparece, pela salvação e ela está longe de nós. Que coisa tremenda. Que coisa tremenda. Eu não vou nem terminar de ler isso aqui, eu vou voltar lá e você leia aí se quiser. Vou voltar para João 3, verso 33. Aquele que aceitou o testemunho de Jesus, esse confirmou que Deus é verdadeiro. Porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus. As palavras de Deus é a nova aliança, é o santo concerto de Deus, é o Novo Testamento, o Evangelho. Pois Deus não lhe dá o Espírito por medida. O Pai ama o Filho e todas as coisas entregou as suas mãos. E está lá em Mateus, Marcos, Lucas e João. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Por isso o dragão, a antiga serpente, chamado o diabo Satanás, não quer que ninguém creia no Filho. Não quer que ninguém creia em Mateus, Marcos, Lucas, João, para não terem a vida eterna. Porque aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Por quê? Porque é recusado o benefício da bondade, benignidade, longanimidade, paciência. O sacrifício da cruz é rejeitado. E Deus vai falar assim: não, eu te dei, mas você não quis. Não te conheço, não sei quem você é, não quero te ouvir. Essa é a ira. Então eu quero levar você a 1 João capítulo 5. Eu quero encerrar essa parte e deixar ela com vocês para meditar. Sabe, meus irmãos, eu peço a você que preste atenção. Preste atenção. Verso 4 diz: porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Todo aquele que é nascido do verbo, da palavra, do Espírito, da vida. Todo aquele que é nascido do amor, da piedade, da caridade.
que tudo sofre, suporta, espera, crê, não se irrita, não soberbece, que tudo perdoa. É nascido de Deus e vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. A fé que opera por caridade, pela obediência, pela permanência, pela piedade. Esse é o grande mistério. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? E à medida que cremos que Jesus é o Filho e o Filho está em nós, e nós estamos no Filho. Quer ver? Verso 6. Aquele que veio por água e por sangue, isto é, Jesus Cristo, não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testemunha, é o que testifica, porque o Espírito é a verdade, não pode mentir. Porque 3 são os que testificam no céu: o Pai, o Verbo, a Palavra e o Espírito Santo. Esses 3 são um. E 3 são os que testificam na terra: o Espírito, a água, a Palavra e o sangue, o sacrifício da cruz. E estes 3 concordam num objetivo que é salvar a humanidade. Salvar todo aquele que crê. Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, muito maior, porque o testemunho de Deus é este, que de seu Filho testificou. Este é meu Filho amado, em quem me comprazo. A ele escutai-o. Quem crê no Filho de Deus em si mesmo tem o testemunho. Mateus, Marcos, Lucas, João. Quem Deus não crê, mentiroso o fez, porquanto não creu no testemunho que Deus deu de seu Filho. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. Deus nos deu o amor eterno, Deus nos deu a piedade eterna, a misericórdia eterna, a compaixão eterna, a condescendência eterna. Deus nos deu a fraternidade eterna. Deus nos deu a caridade eterna, o perdão eterno. E esta vida, esta piedade, esta misericórdia, compaixão, esta bondade, benignidade, fraternidade, perdão, complacência, condescendência, está em seu Filho. Então, quem tem o Filho, quem tem o amor, a piedade, a misericórdia, a compaixão, quem tem o perdão, fraternidade, caridade, tem o Filho, tem a vida eterna. E quem não tem essas qualidades, não tem o Filho de Deus, não tem a vida eterna. Essas coisas vos escrevi, disse João, e eu estou dizendo, essas coisas eu vos estou falando, pregando, como João, para que saibais que tendes a vida eterna e para que criais no nome do Filho de Deus. Sabe, meus amigos, eu tenho muita coisa que vos dizer. Eu tenho uma revelação para passar para vocês. Vou estar falando um assunto muito importante sobre Abraão, e vou estar falando sobre Salomão, e vou estar falando sobre Jó, e da preocupação que Deus tem para salvar qualquer criatura. Embora Salomão tenha perdido essa visão, Jó, que existiu 2000 anos antes de Salomão, na época de Abraão, aqueles homens tinham um testemunho de como Deus operava. E eu vou estar falando essa realidade para você. E vou voltar a falar sobre o sol, a lua, as estrelas e Apocalipse capítulo 8, o verso 12. Quero que você esteja atento. Deixo nesse momento, o meu espírito, juntamente com o vosso espírito, em agradecimento a Deus por sua bondade infinita, por seu grande amor. Senhor nosso Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu sei o quanto eu sou indigno, Senhor, mas eu sei o quanto tenho crido. Eu nada tenho em minha vida por preciosa, a não ser cumprir com alegria a carreira que me está proposta para dar testemunho do Evangelho, do amor, da piedade, da bondade, da benignidade, longanimidade de Deus. Dar testemunho da condescendência, da piedade, fraternidade, perdão e da caridade de Deus.
para que as pessoas possam ter a glória de serem participantes dessa fé, deste amor e poder estar com Deus. Eu sei o que Jesus disse e eu creio no que ele disse. Quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E eu creio naquele que enviou Jesus, o Pai das misericórdias, o Deus de toda consolação. E disse Jesus: quem vê a mim, vê aquele que me enviou. Então eu vejo o Pai no Filho. Quando Jesus disse: eu sou a luz que vim ao mundo, eu vejo a luz é o Pai, está em Jesus ali. Para que todo aquele que nele crê não nele, mas está crendo naquele que o enviou, não permaneça nas trevas, mas tenha a luz da vida. A luz da vida eterna. Pai, eu coloco diante do Senhor a minha vida tão medíocre ainda, pequenino que sou, miserável, pecador indigno, mas eu creio na força e no poder do Teu Espírito Santo. Eu creio na razão manifesta na carne para nos dar a vida eterna. Ele levou sobre si o meu e os nossos pecados para testemunho a seu tempo, para nos perdoar em todo o tempo, porque Ele pagou por todos nós. Mas Ele também disse: se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo, eu não o condeno, porque eu não vim para julgar, condenar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa eu há de julgar no último dia. E eu passei anos e anos da minha vida perguntando: mas que julgamento é que a palavra vai fazer, Pai? E hoje eu posso entender qual é o julgamento, porque a palavra é vida, ela é espírito, ela é verdade. A palavra é o amor, é o zelo, é o cuidado, é a proteção. A palavra é a salvação. A palavra é a sua onisciência, onipresença, onipotência. A palavra é o seu coração revelado aos homens. A palavra é a sua alma, é o seu entendimento. A palavra é a sua comunicação, beneficência, é a sua caridade. A palavra é o seu conhecimento, é a sua justiça, Senhor. A palavra é a revelação do seu projeto eterno, o pensamento e o sentimento do eterno. A palavra é o poder para a salvação. A palavra é o projeto do mundo futuro de que falamos na eternidade. A palavra é a sabedoria e a manifestação da glória eterna. A palavra é a graça e a natureza divina revelada em carne. A palavra é a revelação da existência do eterno. É o mistério que esteve oculto em todos os séculos e em todas as gerações. A palavra é a fraqueza de Deus pelos homens. Não importando os seus pecados, iniquidades e transgressões, a palavra é o socorro, é a reconciliação. A palavra é a vitória sobre a morte, sobre o inferno. A palavra é a vitória contra o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo, Satanás, que engana todo mundo. A palavra é a ressurreição e a vida eterna. A palavra é a carta magna de Deus, a paciência, a benignidade, a ciência e a fraternidade do nosso Deus. A palavra é o caminho, é a verdade, é a vida, é o perdão, é a fé, é a virtude. A palavra é para nos ensinar, nos instruir no temor de Deus para a eternidade. A palavra é os 7 Espíritos de Deus. A palavra é o Espírito de conhecimento, Espírito de sabedoria, Espírito de fortaleza, é o Espírito de conselho, é o Espírito de temor, é o Espírito do Senhor, é o Espírito de piedade. A palavra é a mente de Deus. A palavra é o pão da vida, é a lâmpada, é a luz, é a identidade de Deus para ser introduzida dentro de cada um de nós.
A palavra é a compaixão, a misericórdia, a longanimidade. A palavra é a instrução, é o ensino, é o conselho, é a inteligência de Deus. A palavra é o juízo perfeito, o entendimento pleno do Altíssimo. A palavra é a fortaleza dos fracos, cansados, abatidos e oprimidos. A palavra é a aliança eterna, o fundamento, o dom gratuito. A palavra é o concerto de Deus, a aliança de Deus com os homens para a vida eterna, as boas novas. A palavra é a dupla esperança. A esperança de Deus na nossa vida e a nossa esperança da vida eterna em nós, Cristo Jesus. Por isso, quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. Porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ele me deu mandamentos sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. E sei que o seu mandamento, a sua palavra é a vida eterna. Portanto, eu falo como o Pai me tem dito. Meu irmão, minha irmã, que Deus seja com todos vocês, agora e para sempre. E que vocês possam viver a glória desta palavra, que muitos homens, tendo a sua consciência cauterizada, já a negam. Mas se você crê, não negue, retenha, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração, e não há criatura alguma encoberta diante do Espírito, diante do Verbo, diante da palavra. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos do Espírito, da palavra de Deus, daquele com quem temos de tratar. E visto que nós temos um grande sacerdote, um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós em tudo, foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. E este é um tempo de morte, enfermidades, pestes, pragas, maldições, mas é o tempo oportuno. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Está escrito. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Senti as vossas misérias, e lamentai e chorai. Porque é no tempo da tribulação e da angústia que Deus quer perdoar todos os nossos pecados. E Ele perdoa todos os nossos pecados no tempo da tribulação. Converta-se o vosso riso em pranto, o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Sujeitai-vos, pois, ao amor, a humildade, a bondade, a mansidão, a temperança. Sujeitai-vos, pois, à verdade, à justiça, à dignidade, à pureza. Sujeitai-vos, pois, à fraternidade, ao perdão, à piedade, à caridade. Resisti à soberba, à arrogância, à presunção, à altivez, ao orgulho. Resisti ao pecado. Resisti à vaidade, ao mundo. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Esta é a realidade. Sabe, meus irmãos, é hora de lançarmos nos pés do Senhor toda a nossa ansiedade, porque Ele quer cuidar de cada um de nós. É hora de sermos sóbrios, vigilantes, porque o diabo, sim, esse é o nosso adversário.
está andando em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual temos que resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os nossos irmãos no mundo. Todos os nossos irmãos no mundo estão vivendo e cumprindo as aflições que nos restam, com bom ânimo, porque nós podemos resistir através da fé àquele que quer tragar a nossa alma, como um leão, vivendo em nosso derredor, adversário, o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo Satanás, que engana todo mundo. Nós temos que ser sóbrios, na certeza de que Deus está cuidando de nós. Mas para essa certeza, nós temos que lançar sobre o nosso Deus a nossa ansiedade, sabendo que há um tempo para que Ele nos exalte. Então nós temos que nos colocar debaixo da sua potente mão e o tempo inteiro nos humilhar perante Ele, assim como Jesus o fez, e que muita gente não quer fazer. Jesus, como está escrito em Hebreus capítulo 5, verso 7, o qual Jesus, nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. E ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. E sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Então, obedecer é viver em busca da eterna salvação. E ela só é possível por aquele que já foi consumado como ressuscitado dentre os mortos. E ressuscitou por aquilo que padeceu. E padeceu para aprender a obediência, ainda que era o próprio Filho de Deus. E ainda que era o próprio Filho de Deus, temia e queria ser livre da morte. E para isso, oferecia grande clamor e lágrimas, orações e súplicas. E é o que eu te convido que nós temos que fazer, oferecer nossas orações, nossa súplica, reconhecer o nosso estado de miséria, reconhecer o quanto somos iníquos, pecadores, transgressores, estamos diante de um mundo cuja morte tem pleno domínio neste exato momento. E os homens estão em grandes batalhas, em trevas, em grandes lutas. E você precisa colocar na sua casa o sangue do Cordeiro Imaculado na sua casa espiritual, na sua ombreira, no seu batente, e escrever nela a piedade. E a morte vai te rejeitar. A morte é eterna, porque a vida já está na sua vida. Paulo escreveu aos Tessalonicenses, do capítulo 4, e disse a eles acerca da ressurreição e a vinda de Jesus Cristo: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, dos que já morreram, dos que já partiram deste mundo, na fé do Filho de Deus, para que não vos entristeçais, como os demais que não têm esperança. E por que não têm esperança? E estão em pânico e tormento, medo, ansiedade, tomando remédio, ficando doente de tanto pânico, de tanto medo, de tanta angústia, tanta aflição, tanto tédio, tanta depressão. Por que não tem esperança? E por que não tem esperança? Porque optaram pelo livre-arbítrio de ser ignorantes, não quiseram ter o conhecimento de Deus. Essa é a realidade. E esta expressão, Paulo está se referindo aos verdadeiros cristãos que já tinham morrido, em cujas almas estavam guardadas nas mãos do potente Deus. Não significa que os mortos estejam inconscientes, como num tipo de sono da alma eterno para sempre. Não, eles estão dormindo, apenas dormindo. Os Tessalonicenses não compreendiam o nexo entre a ressurreição dos cristãos falecidos e o arrebatamento dos vivos que ainda se dará. Ao que parece, eles acreditavam que os mortos ressuscitariam, mas muito tempo depois da vinda de Jesus Cristo, não. Então nós temos que compreender as palavras.
Paulo fala dessa realidade. Os que não têm esperança não terão ressurreição com a vida eterna em Cristo, mas ressuscitarão sim, para vergonha e desprezo eterno. E por que o desprezo? Porque eles desprezaram o Pai, o Filho e o Espírito Santo a vida inteira, desprezaram o conhecimento, rejeitaram a graça, rejeitaram a misericórdia, rejeitaram a Cristo. Por quê? Verso 14, 1 Tessalonicenses 4. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor. Nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Significa que os que já dormiram, nós vamos ver eles subirem antes. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, porque cremos e temos esperança, a esperança da glória, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com Ele. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Mas infelizmente o mundo não tem consolador. Eles acreditaram só nos prazeres desta vida e se esqueceram de buscar o Senhor e a glória da sua palavra. Esqueceram de buscar o conhecimento, rejeitaram o conhecimento. Meu Deus, que coisa tremenda! E não é só esse texto que nós temos para falar. Em 1 Coríntios capítulo 15, Paulo fala dessa realidade. Que o Espírito do Deus vivo possa consolar você na verdade. Que você possa amar as palavras de vida eterna. Muitos dos discípulos abandonaram Jesus e Jesus disse aos 12, vocês também não querem ir embora? Pedro olhou e disse, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Então, meu amigo, não acredite no livre-arbítrio, acredite nas palavras de vida eterna. Siga praticando-a, vivendo-a, ainda em meio às suas lutas e fraquezas, confessando os seus pecados. Jesus é o nosso eterno sacrifício. É o sacrifício eterno para todo aquele que crê. Toma posse. Em nome de Jesus, toma posse. Toma posse. Vem. Vem. Vem, eu te mostrarei. Disse o Senhor Jesus. Eu te mostrarei que o meu caminho te leva ao Pai. Eu guiarei os passos teus. Teu pensar, teu sentir, teu agir, teu falar. E junto a ti eu hei de seguir. Eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século, sim. Sim, eu irei e saberei como chegar ao fim. De onde vim, para onde vou, por onde irás, eu irei também. Vem, vem, eu te direi o que ainda estás a procurar a verdade. É como um sol a iluminar o vosso coração e a invadir o teu coração. Sim, você pode responder, sim, eu irei e aprenderei a minha razão de ser. E humildemente dizer a Jesus, e Ele vai dizer a você, eu creio em Ti, que crês em mim, e a Tua luz verei, verei a Tua luz.
eu te farei da minha vida participar, viverás em mim aqui. E o viver em mim aqui é o bem maior do que o outro viver em você. É isso que ele está dizendo. Sim, você pode dizer sim, eu irei e viverei a vida inteira assim, na certeza de que a eternidade é, na verdade, Jesus vivendo sempre em nós. E Jesus vivendo sempre em nós é o amor, a piedade, a misericórdia, a compaixão, a bondade, a fraternidade e o perdão vivendo em nós o tempo inteiro. Numa certeza de que o Pai espera quem possa e queira realizar com amor a construção de um mundo novo muito melhor. Melhor do que isso aqui, meus irmãos. Mas muito, muito mesmo. Sim, eu irei e levarei teu nome aos meus irmãos. Iremos nós e o teu amor. Vai construir, enfim, a verdadeira paz. Vem, eu mostrarei que o meu caminho te leva ao Pai. Guiarei os passos teus e junto a ti hei de seguir. Sim, eu irei, saberei como chegar ao fim, de onde vim, aonde vou, por onde irás, irei também. Em toda humildade, mansidão, temperança, bondade, benignidade, longanimidade, paciência e mansidão. Era assim que Jesus andava. E nós saberemos andar para chegarmos ao fim como ele chegou, na certeza de que de onde ele veio e para onde ele foi, nós também podemos ir. Segundo a graça do seu Espírito, no perfeito entendimento, unidos na luz da sua verdade. Vem, eu te direi o que ainda estás a procurar. A verdade é como um sol, ilumina nosso entendimento, nossa alma, nosso espírito, nosso coração, a invadir teu coração. Sim, eu irei e aprenderei minha razão de ser. Eu creio em ti, que crês em mim, e a tua luz verei a luz. Que realidade maravilhosa, meus irmãos. Vem, eu te farei da minha vida participar, viverás em mim aqui na terra. Viver em mim é o bem maior, com muito sofrimento, tribulações, aflições, perseguições, injúrias e blasfêmias, não tem problema. Sim, eu tenho certeza absoluta. Sim, sim, eu irei e viverei a vida inteira. Sim, olha lá, eternidade é na verdade Jesus vivendo sempre em nós. Eternidade é na verdade a humildade, a mansidão, a temperança, a bondade, a benignidade, a fraternidade, a piedade que não mede, não julga, não condena, juntamente com a caridade, tudo suporta, tudo espera, tudo crê, não se irrita, não se soberbece, não busca seus próprios interesses, não é leviana, é piedosa e o tempo inteiro está a perdoar.
da minha vida participar viverás em mim aqui. Viver em mim é o bem maior, sim, eu irei, viverei a vida inteira, sim, eternidade é na verdade o amor vivendo sempre em nós. Sim, eu irei, viverei a vida inteira assim. Eternidade é na verdade a piedade e a caridade sempre em nós. Vem que o Pai espera quem possa e queira realizar com amor, zelo, cuidado, a proteção, a construção de um mundo novo muito melhor. Sim, eu irei e levarei teu nome aos meus irmãos, iremos nós e o teu amor vai construir enfim a paz. Vem, o Pai está esperando, meu amigo. Os que ainda querem amá-lo em espírito e em verdade, e isso só é possível através da sua palavra, que é espírito, que é verdade, que é a vida, que é o verbo, que é a ressurreição, que é a eternidade. Vem, que o Pai espera. O Pai está te esperando. Então vem, vem. Vem, que o Pai espera quem possa e queira realizar com amor a construção de um mundo novo muito melhor. Sim, eu irei e levarei teu nome aos meus irmãos, iremos nós e o teu amor vai construir enfim a paz. E nós queremos a tua paz, Senhor, como tu mesmo disseste: eu vos dou a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. E eu tenho certeza que é diferente, porque a tua paz, ela é eterna em nossos corações. Nós temos certeza de que na vida, na morte, na dor, na alegria, na cura, na enfermidade, na perseguição, na injúria, na blasfêmia, o viver é Cristo e o morrer é ganho. Eu te louvo e te agradeço, meu Deus, pela oportunidade de ainda poder anunciar a tua palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu te agradeço, agora e para sempre. Abençoa todos em qualquer lugar, em qualquer nação, que possa chegar a esta palavra e que eles te digam sim, que a tua mão potente e soberana, o teu Espírito Santo que ressuscitou Jesus dentre os mortos e é a promessa para a nossa ressurreição, esteja sobre todo aquele que crê, que confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Em nome de Jesus. Amém.